Bom dia! Tudo bem, gente? Estamos entrando na segunda live. Eu não coloquei o microfone, né? Como vocês vão me ouvir. Bom dia! Estamos entrando na nossa segunda live de 10, então essa é 2/10. E hoje nós vamos falar sobre as babás eletrônicas e outros. Deixa aqui nos comentários se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Saber se o microfone tá certinho, porque hoje as crianças estão dormindo, né? Então, inclusive eu mudei de cenário, estou no meu quarto. As crianças não, a Cecília tá dormindo e o Augusto tá brincando com meu marido na sala. Estão me ouvindo bem? Oi, gente. Estão me ouvindo? Então vamos começar. A segunda dúvida de vocês é sobre a babá eletrônica, né? Se é necessário ter babá eletrônica, se não é. Como que, né, o que a gente pode fazer, quanto custa, quais são os tipos. Então a gente vai destrinchar elas aqui e a gente vai falar de outros eletrônicos também, tá? Que a gente pode ter e que ajudam muito na hora da gente colocar os nossos bebês para dormir. Então, primeiro ponto, tá? A babá eletrônica, ela tem vários tipos. Muito baratas e muito caras. Então a gente precisa entender qual delas vai fazer sentido pra gente, tá? A primeira é aquela que só tem áudio. Então ele é como se fosse um walkie-talkie, fica lá no quarto, um sensor que capta o áudio e você fica na sua mão como se fosse um alto-falante, tá? Então ele é bem sensível ao barulho, qualquer barulho que tem ali, você vai captar. Inclusive, se você usar o ruído branco, você vai ficar escutando o barulho do ruído branco na caixinha de som que vai ficar perto de ti, tá? E aí você precisa testar para ver se vai abafar ou não o choro do bebê. A segunda é a que tem imagem e áudio. Essa é a que a gente usa aqui em casa. Deixa eu mostrar para vocês. Que ela vem com uma telinha, tá? Então, você escuta e vê o bebê. Deixa eu ligar. Essa tá no quarto do Augusto. Lá tá apagado, mas tá vendo? A gente consegue ver o quarto dele, a cama dele. Então, você consegue ver se o bebê tá bem, tá virando, tá dormindo, tá acordado. Eu gosto mais desse tipo de babá eletrônica. Por quê? Muitas vezes o bebê de madrugada ele só resmunga, tá? Ele chora, ele tá tentando ali voltar a dormir. E se a gente só escuta, o que a gente faz muitas vezes? No cansaço, a gente já não sabe se o bebê tá chorando agora, 5 minutos, 10 minutos, a gente interfere, a gente entra no quarto. Então, quando a gente tá olhando, o bebê chorou, você olhou, você viu que ele só tá lá resmungando pra lá e pra cá, você espera um pouquinho, né? Você não precisa intervir naquele momento. E muitas vezes o bebê volta a dormir sozinho. Tá? Então, essa, pra mim, é a melhor opção. Mas a gente tem outras opções também, que seria sem a telinha. Então, assim, ela é uma câmera dentro do quarto, mas você não tem a telinha própria dela. Então, você só consegue ver a imagem que está dentro do quarto no seu celular. Então, ela capta imagem e áudio, mas você precisa estar com o celular para ver, ou tablet, ou computador, enfim. Qualquer meio que você consegue captar essa imagem, tá? Por exemplo, a Motorola tem um aplicativo que você consegue colocar no tablet, no celular, e você consegue também ver pelo computador. Mas você tem que ver qual você vai querer comprar e ver qual o dispositivo que você consegue ver a imagem, tá? E precisa ter uma rede de Wi-Fi. Outra opção é ter a telinha, o áudio e o Wi-Fi, tá? A da Cecília é desse jeito, a do Augusto não. Vocês sempre me perguntam quais são as minhas. A minha é a Motorola Comfort 75 do Augusto e a Motorola Comfort 85 da Cecília, tá? O que mais a gente precisa pensar? Tá, eu vou comprar uma babá eletrônica com tela. O que eu preciso levar em consideração? Cada marca tem uma distância que elas conseguem ter a conectividade. Então, se a sua casa for grande, tiver 2 andares, ou você tem a sua casa tem um quintal, você precisa se atentar a isso. Se ela vai ter a capacidade de, onde você está, pegar essa conectividade, né, esse raio.
Se por acaso a sua não tiver um raio grande, você pode optar pela de Wi-Fi, tá? Mesmo com telinha, mas o Wi-Fi que você conseguiria, pelo menos nesses momentos, ver pelo celular. Você tá à noite no seu quintal, fazendo um churrasquinho com a família, sei lá, e o bebê tá dormindo, essa distância você consegue pegar. Até para as mamães que vão voltar a trabalhar, é importante a gente saber se, né, a gente fica mais quentinho no nosso coração, saber se o bebê, que horas ele acordou, se ele tá dormindo ainda e tudo mais. Então, é um ponto a se pensar. Como eu disse na live de ontem, que não foi ao ar aqui, que eu fiz sem querer no Instagram da Novelinho, não existe certo e errado, gente. Qual é o certo e qual é o errado? O certo é o que faz o que funciona para nossa família, tá? O que cabe no nosso bolso. Então, tudo isso a gente precisa. O que a gente tem que fazer? Conhecer as opções, para entender se essas opções são boas ou não pra gente. Então, a gente falou de ruído branco, a gente deu desculpa, de babá eletrônica, a gente deu as opções da babá eletrônica e preços, tá? Então, a mais barata vai ser áudio. Aqui tem só áudio. E a mais cara vai ser a que tem telinha, áudio e Wi-Fi, tá? E aí vai variar. Só de áudio tem por 200, 300 reais. Tem babá eletrônicas que custam 2.500 reais, tá? Então, assim, a gente precisa ver qual é o nosso orçamento e buscar dentro dessa faixa. Todas são boas, gente, todas. A Motorola tem diversos preços e todas são boas. Vou falar para vocês assim, sinceramente, assim, do fundo do meu coração, com toda a minha experiência, essas babá eletrônicas super high-tech, que tem a imagem 4K, qual é a necessidade? Tá? Você tem uma necessidade de ver o seu bebê em 4K enquanto ele está dormindo? Leve em consideração, eu não vejo necessidade, eu não tenho essa necessidade. Então, assim, precisa ter uma imagem muito boa para eu poder ver, talvez, não sei se vale o investimento, tá? Então, se a gente tiver que lançar mão, a gente tem um determinado orçamento, e a gente tiver que escolher entre comprar um ruído branco melhor e uma baia eletrônica high-tech de 4K, Full HD, com todos os pixels do mundo, talvez me ligaram no meio da live. Peraí, voltei. Vocês estão me ouvindo? Me vendo bem? Amador é uma coisa, né? Ontem fiz a live no Instagram errado. Hoje esqueci de colocar no modo avião e estão aqui me ligando. Estão me ouvindo bem? Thaís, tudo bem? Bom dia. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Aqui deu uma travada. Me vendo? Me ouvindo? Vou esperar você me responder para continuar. Obrigada, gente. Desculpem. Então vamos lá. Então, se a gente tiver que destinar o nosso dinheiro, tá? Entre escolher uma babá eletrônica high-tech, com 4K, Full HD e todos os pixels, e um ruído branco melhor, eu sinceramente acho que a gente deveria destinar ao ruído branco melhor, sabe? Do que essa babá eletrônica. Não vejo tanta necessidade assim. Não vai fazer tanta diferença esses pixels, esses 4Ks e tudo mais, certo? Agora vamos falar de ruído branco. O que é o tal do ruído branco? O ruído branco é uma soma de todos os sons que eles anulam os sons externos e os sons do nosso cérebro. Então, é como se fosse o ventilador, a turbina de avião, o secador. Então, muita gente, você inclusive, pode ter uma associação de sono com o ventilador. Quantas pessoas, ou você conhece, que falam, eu só durmo com o ventilador mesmo no frio. É porque ele já associou a dormir com o ruído branco, igual o bebê, tá? Que o bebê que dorme mamando, o bebê que dorme com tapinha na bunda, o bebê que dorme com qualquer outro tipo de associação, você também tem essa associação que é com o ventilador. E por que que ele é tão bom, né? Porque o útero, ele não é silencioso. De longe ele é silencioso. Na verdade, lá o bebê vai ficar escutando as artérias passarem, o fluxo de sangue nas artérias, nas veias, os barulhos intestinais, todos os barulhos de líquido, né, de fluido que tem no corpo. Então,
Só que qual é a diferença deste barulho pro barulho da rua, pro barulho da gente falando, né? Porque o barulho dentro da gente é um barulho constante. Então, as veias, elas vão passar o fluxo sanguíneo sempre numa constância, né? Que é a constância da sua pressão. Então, sei lá, se a sua pressão é 12 por 7, por exemplo, ele vai sempre escutar essa mesma pressão do sangue indo, né? E do sangue voltando pela veia. Intestino é a mesma coisa. É um barulho que não é um barulho estrondoso, por exemplo, o bebê está dormindo, você deixa cair uma tigela de vidro no chão, é um barulho estrondoso, isso não acontece dentro do seu útero. E mesmo que aconteça, sei lá, um gás muito forte, você é intolerante à lactose e comeu leite, por exemplo, e ele vai escutar. Quando ele precisar se assustar ou ou se assustar de fato com o barulho, ele vai fazer o reflexo de Moro, né? Que é aquele levantamento brusco dos braços, das pernas, que é como se tivesse uma sensação de queda. Tem um útero que protege. Então, quando ele faz esse espasmo com os braços, ele não tem muito para onde ir, porque o útero está ali envolto dele. Então é um ambiente que ele já está acostumado, ele está acostumado com esses barulhos, ele está acostumado com ficar ali todo alinhado, tá? Então não tem grande variação. Quando ele nasce para um ambiente enorme, que para ele parece infinito, né? Porque ele pode fazer os movimentos que não tem nenhuma barreira, e os sons são completamente diferentes. Então a gente usa o ruído branco primeiro para abafar o ruído externo. Se a gente já tem filho em casa, essa criança vai gritar, brincar, correr com o carrinho para lá e para cá, você vai lavar uma louça, vai passar um pano no chão, as coisas vão cair de vez em quando. Você vai falar, vai tocar o interfone, o cachorro vai latir, as coisas vão acontecer, a vida vai acontecer, vai ter um acidente na frente da sua casa, vai fazer um barulhão, ou vai passar um carro buzinando, ou vai passar Aqui eu moro na avenida principal da cidade, aqui vira e mexe, passa a galera fazendo manifestação. Eu moro do lado da polícia e do bombeiro. Então aqui a força tática sai gritando. E o bombeiro também sai fazendo sirene, ou seja, a vida acontece e a gente precisa minimizar esses ruídos. Por quanto tempo, gente? Para sempre. Hoje, inclusive, o meu marido ficou com as crianças para eu poder dormir mais um pouquinho e eu liguei o ruído branco, tá? Então, assim, ruído branco é vida, é maravilhoso, ajuda muito a gente, ajuda muito a manutenção do sono do bebê. O bebê consegue dormir tranquilamente, sem acordar antes dele recuperar todas as forças dele, né? Ele consegue ter um descanso contínuo. Além disso, é este barulho constante e fica. Eu vou ligar para vocês que eu tá aqui ainda. Ó. Eu tenho alguns aparelhos, tá? Este aparelho aqui é o que eu mais gosto. Mas é só né? Ele tem um controle de fluxo de ar aqui, que vai fazer ele aumentar ou diminuir. Este é o aparelho de ruído branco que eu mais gosto. Ele é de ventoinha dentro, mas ele tem um valor agregado maior. A gente tem outras opções. A primeira opção são caixinhas de som. Esses aparelhos assim, ó. Peraí, aqui, ó. É uma opção de caixinha de som. A gente vai ligar, ele tá sem pilha, mas a gente vai apertar, ele faz vários barulhos de chuva, de vento, enfim. São barulhos que são considerados ruído branco também, e ele também tem o próprio ruído branco, que é esse barulho. Mas é diferente, porque é uma caixinha de som, tá? O ruído não é o mesmo. A gente tem essas caixinhas de som que são portáteis, a gente consegue colocar. Não tá aqui. Acho que tá no quarto da Cecília. Mas a gente consegue colocar no carrinho para fazer uma soneca na rua, tá? No carro para fazer uma soneca enquanto a gente está viajando, se deslocando. Ajuda bastante a manutenção do sono do bebê na rua. Então, para as mamães que gostam de passear, que querem viajar, esses ruídos são, assim, ideais. E a gente também tem a opção do celular velho, né? Muita gente tem celular velho em casa. A gente pode baixar aplicativos, é gratuito. E você vai colocar o celular no modo avião e vai deixar próximo do quarto do bebê. Qual é o problema do celular velho? É que a gente não consegue, na verdade a gente consegue, mas muitas vezes a gente não se atenta nos decibéis, tá? A gente tem uma norma de até 50 decibéis para que não faça obstrução no ouvidinho do bebê e não gere outros tipos de consequência para ele. Então, esses aparelhos que são próprios para isso, eles já estão enquadrados
nessa limitação de decibéis. O celular, como você que aumenta, tá? Precisa ficar ligado. Alguns aplicativos que são os que eu recomendo, inclusive aqui no perfil eu tenho um destaque onde eu coloco o link de todos que eu comprei, mostro todos, mostro como que funciona, tudo mais. Tem esses aplicativos, ele tem limitador de decibéis, então quando você aumenta, ele fala, você tem certeza que você quer aumentar? Vai aumentar a quantidade de decibéis, tá? Então é isso, a gente pode usar esses aplicativos, esses aparelhos, e algumas babaias eletrônicas também têm ruído branco, tá? Mas eu, não, sinceramente, não gosto do som dela, do ruído branco dela. Eu prefiro deixar um aparelho extra, tá? As babás eletrônicas, que eu acabei não comentando, elas têm microfone também, tá? Então a gente consegue falar com o bebê. Não quando eles são pequenininhos, mas quando eles são maiorzinhos dá pra fazer pra voltarem a dormir, enfim. Agora a gente saiu do sono do bebê e a gente vai falar de um outro aparelho que eu julgo indispensável. Esse sim eu julgo indispensáveis para mães que querem amamentar, tá? Para as mães que querem amamentar é a bomba extratora de leite. A gente precisa ter, gente. Por vários motivos. Eu vou elencar para vocês alguns que eu acho principal. Primeiro, como controle mesmo. Muitas mães passam por hiperlactação, então tem um excesso de leite, um volume muito grande de produção de leite e às vezes o bebê não dá conta de mamar e a gente precisa fazer a extração. A bomba extratora de leite tem as eletrônicas e as manuais. Então você pode ter a manual sem problema nenhuma e você também pode fazer manualmente. Eu não consigo extrair o meu leite manualmente, na mãozinha, tá? Mas muitas mães conseguem. Muitas. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre a amamentação, mas eu vou deixar para vocês depois lá nos stories, eu vou colocar uns perfis maravilhosos para vocês buscarem informação sobre a amamentação. Então aqui eu quero só trazer para vocês os aparelhos que tem mesmo, pra gente pensar e ver qual é o que cabe pra gente. Excluindo os manuais, a gente vai falar dos eletrônicos. Dos eletrônicos a gente tem dois tipos, os que são via cabo, então a gente precisa conectar ele na energia para ele funcionar, ele pode ser duplo ou único, e os que são sem esse cabo, tá? Que são maravilhosos. Aí a gente tem dois tipos, aqui no Brasil a gente tem praticamente dois tipos. Os chineses, que custam em média R$300 cada bomba, agora tá até mais barato, e o da Elvie, que custa R$2.500 uma bomba, tá? Assim, é uma diferença enorme, mas eles são bem diferentes também. O da Elvie, ele é mais sutil, ele é mais compacto, ele é praticamente, você nem percebe que tá saindo leite, tá? Você nem percebe que você tá fazendo uma extração, nem você, nem ninguém, porque ele é completamente silencioso. Já os chineses não, tá? Ele, você sente, se você não souber acoplar ele, pode machucar. Se você precisar fazer muitas ordenhas, ele pode também machucar um pouquinho o seu peito, então precisa levar isso em consideração. Amor, o que foi? Tudo bem? Eu quero ficar com você. Você quer ficar comigo? Vem cá, então. Vai um monte de tia te ver. Oi? Vai um monte de tia te ver. Hoje? Tem um monte de tia vendo a tia. A mamãe. Quer ver? Quer ver? Vem cá que a mamãe te pega. Então fica aqui, cara. Tem um monte de tia vendo vocês. Aí, gente. O nosso companheiro de live hoje. Então, a gente pode usar, dependendo de como a gente vai fazer a nossa ordenha, tá? De como a gente vai precisar, se a gente vai precisar sair para trabalhar e vai fazer muitas ordenhas, e se a gente não se adaptar com a chinesa, a gente precisa ou ter a Elvie, tá? Ou ter a manual mesmo, que seja aquela de cabo, que a gente pode colocar na parede e tudo bem, tá? Eu falo assim, Tati, qual eu compro de primeira? Cara, eu vou indicar pra você comprar a chinesa. Porque ela é barata, tem lugares que tá... quando eu comprei, eu paguei, acho que 200 e tanto, e não lembro se fui taxada ou não. Mas ela é importada, tá? Mas hoje tem lugares por R$150. Então, o que eu acho? Talvez você se adapte a ela. Existe uma boa possibilidade de você se adaptar a ela. Então, acho que vale o risco, sabe? Vale o risco da gente comprá-la. E se por acaso não der, você pode passar para frente, vender para uma mãezinha que talvez se adapte com ela. Até hoje, para todo mundo que comprou a bomba, que eu conversei, eu acho que, assim, de 10, 9 se adaptaram. Então, assim, é uma porcentagem muito grande por um valor muito pequeno que a bomba tem.
Depois eu vou colocar pra vocês, tá? Eu tenho nos destaques da novelinha, mas eu vou trazer pra cá esses destaques e vou colocar eu extraindo leite, mostrando ela. Ela é ótima, nunca me machucou. Mas eu também não faço extrações diárias, várias vezes ao dia, tá? Eu faço esporadicamente, quando eu venho precisar sair ou deixar o leite pra Cecília. E tem um outro ponto, gente. Sobre a amamentação a gente precisa, quem está amamentando precisa fazer um estoque de emergência, tá? Esse estoque de emergência é se alguma coisa acontecer, se você precisar tomar uma medicação que seja incompatível com a amamentação, para você preservar a sua amamentação. Então, a gente consegue fazer esse estoque tranquilamente. Você vai tirando, você pode ir acoplando a bomba de um lado enquanto você está fazendo a amamentação do outro, você pode usar uma concha coletora, enfim, tem várias maneiras disso. Outro eletrônico, que esse sim, cara, esse é o meu queridinho de todos, é o termômetro de ambiente. Eu já falei dele aqui milhares de vezes para vocês. Ele é muito barato, ele custa... lá na novelinha a gente vende ele por R$ 59,90, mas tem outros sites que vendem mais caros e tem sites que vendem um pouco mais barato para você ver a questão do frete. Então, no Mercado Livre, por exemplo, a gente encontra por 49, mas o frete é 29. Então a gente precisa levar isso em consideração, tá? A questão do frete e o valor do aparelho mesmo. Mas assim, gente, não tem comparação, a gente precisa ter. Não dá pra gente se basear. Tem sim. Não dá pra gente se basear pelo termômetro da babá eletrônica e também não dá pra gente usar o termômetro do celular. Eu já tenho até. Do celular, Não, né? Eu fiz um vídeo no YouTube que eu ensino como vestir o bebê para dormir. E lá eu explico exatamente por que a gente não pode usar, tá? O termômetro do celular e da babá eletrônica. Então, não pode beleza, a gente. Não pode. Então, o termômetro de ambiente é um chuchuzinho. Segundo, ar-condicionado. Você pode optar por comprar um ar-condicionado, tá? E aí, qual eu te recomendo? O que tem Wi-Fi. Tá? A gente investe aí, eu acho que praticamente eu acho que todos hoje já tem a Wi-Fi, mas sim, gente, vai ser uma mão na roda, né? Você consegue fazer toda a alteração dele pelo seu celular. Então você consegue aumentar e diminuir a velocidade, tudo, e controlando pelo seu celular. Segundo o ventilador, quem não vai optar pelo celular, pelo ar-condicionado, o ventilador. O que eu vou falar pra vocês de ventilador, gente? Comprem um que seja fácil a limpeza. Então se atentem a isso. Ele precisa... Filhinho, tá balançando o celular na mamãe. Você precisa só que, na hora de você ver, que você consiga tirar a parte da frente dele para fazer a higiene de uma forma adequada, tá? Segundo, agora a gente passou desses itens que são, entre aspas, essenciais, e a gente vai falar de 3 que não são essenciais, mas que... Cuidado, amor, pra você não cair. Mas que você vai precisar ver se você vai precisar ou não, tá? Quais são deles? Umidificador de ar, não é essencial. Você precisa ver se vai ficar mais baixa a umidade relativa do ar dentro do quarto do seu bebê. E para isso a gente vai usar o termômetro de ambiente. Para quem tá entrando agora, meu filho tá aqui, tá? Fazendo uma bagunça. Segundo, a questão de aquecedor de mamadeira, esterilizador de mamadeira, todos esses itens eletrônicos, não recomendo que compre de imediato. Primeiro, você precisa entender como que vai ser sua rotina, né? Eles são uma mão na roda? Claro que são. Para quem usa mamadeira, é uma facilidade ter um elétrico, quem pode comprar, mas não recomendo que compre no enxoval. Aliás, nada dessas coisas eu recomendo que compre no enxoval, gente, tá? Primeiro, que a gente pode alugar, tá? A gente pode alugar enquanto, nesse momento que mama mais, que a gente tá mais cansada. E segundo, que a gente nem sabe como que vai ser. Então, eu sempre sou mais cautelosa com esses itens que talvez a gente possa vir a não precisar. Finalizamos os itens eletrônicos e agora eu tenho um extra, um plus aqui para vocês. Sobre babá eletrônica, tá? Isso daqui não é uma babá eletrônica. Isso aqui é uma câmera de segurança, que custa em média R$ 150 na internet, às vezes mais barata. E muitas mães usam como babá eletrônica. Primeiro ponto, ela tem uma luz infravermelha aqui muito forte. E isso aqui acorda o bebê, tá? Principalmente os mais pequenininhos.
Eu não sei o que é isso. Wipes? Eu não tô sabendo ler. Já vejo. Outro ponto. Esse tipo de câmera, ela só funciona via Wi-Fi. Vocês podem imaginar que R$150 não tem uma bela tecnologia, tá? Então, esse tipo de câmera é muito fácil de ser hackeada. Esse tá mostrando a imagem do seu bebê. Muitas vezes o seu bebê, a gente tá trocando a fralda dele. No momento de vulnerabilidade do seu bebê e sua, porque essas câmeras, elas giram 360. Então, eles conseguem ter acesso ao quarto inteiro do bebê, tá? Às vezes você tá amamentando, num momento íntimo. Esse aqui, não, eu recomendo justamente por isso. Eles, se você colocar na internet, eu tenho até um post que eu coloco aqui, tá, gente? Isso é muito grave mesmo, é bem tenso, eles colocam isso na Deep Web, é um negócio bem tenso. Então, eu não recomendo, não recomendo. Todo aquecedor, esterilizador de mamadeira, Natana, aquecedor de lencinho, eu não recomendo. Não que você compre de imediato. Por quê? Thaís, talvez aí nos Estados Unidos é muito barato esses itens. Então, pode ser que vale a pena, né, você comprar. Se você pensar em usar lenço umedecido. Primeiro, eu não gosto de lenço umedecido. Eu gosto de usar a garrafinha térmica com aguinha quente, e às vezes a gente faz uma misturinha com sabão, às vezes a gente usa um pouquinho de óleo de coco. Eu não vejo a mínima necessidade de usar lencinho umedecido. Normalmente tem um monte de química lá dentro, eles são extremamente gelados. Filho, cuidado, amor. Beber água? Então, aqui no Brasil é muito caro, eu acho que não vale a pena o investimento, e a gente tem a opção mais barata, que seria e melhor pro bebê e mais prática pra gente do que o lencinho umedecido. E aí, quando a gente vai usar o lencinho umedecido? Na rua, né? Então, aí na rua você não vai levar esse negócio para aquecer. Então, eu não acho que é uma boa, entendeu? Eu gosto sempre de usar o lencinho, o algodãozinho com a água, a gente esquenta, coloca na térmica, e a térmica, gente, não cometa o mesmo erro que eu, né? Aquela que já muda de assunto da live. Eu tenho a térmica que a gente desrosqueia e joga térmica de café. Mas você imagina toda noite você lá desrosqueando. Sabe o que você vai fazer? Você vai esquecer de rosquear, a água vai ficar fria. Então, compre aquela térmica que é só apertar e o negocinho cai aqui embaixo, tá? Então, todos esses de aquecer não sei o que, misturar não sei o que lá, limpar não sei o que lá, todos esses, no enxoval, não compre. A não ser que você tenha uma oportunidade, você vai para os Estados Unidos e você sabe que você não vai amamentar, ou você optou em não amamentar, e você realmente vai comprar algo muito mais barato, aí sim, né? Fora isso, assim, fora nesses casos pontuais, para mim não faz sentido. Eu finalizei todos os itens que eu queria falar com vocês, então eu vou vir para perguntas. Se vocês quiserem entrar. Inclusive, ó, deixa eu te contar, quem me ligou aqui no meio da live acabou de entrar. Tá? Tô dedurando aqui já. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre eletrônicos? Eletrônicos! Você quer vir aqui dar um beijo? Dar tchau pras tias que ficaram aqui te assistindo, a sua bagunça? Por quê? Elas assistiram a sua bagunça. Você quer ver? Vamos um pé aqui. Gente, então é isso. Nós teremos 10 lives. Nós estamos na segunda, então ainda faltam 8 lives. Serão todos os dias às 20h30, que depois que eu coloquei toda a criançada para dormir, com exceto de quarta-feira, hoje e a próxima, que será 9h30, tá? Tchau, tchau. Vem dar tchau. Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Tchau, e até amanhã.